sempre às sextas-feiras, tema do meio ambiente. Nessa semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou uma proposta de reajuste de quase 43% sobre o valor da bandeira tarifária vermelha nível 2. Essa é a energia mais cara do Sistema Elétrico Nacional, é cobrada sempre que as usinas térmicas, que têm um custo de produção mais elevado, entram em operação para suprir uma demanda que não pode ser atendida pelas usinas hidrelétricas. Então a gente vai tentar entender o que está acontecendo nesse momento no Sistema Elétrico Nacional. Sempre às sextas-feiras, professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Estava meio na cara que isso ia acontecer. Aliás, você chegou a comentar, né, que talvez fosse necessário aí. A gente não estava com as... Nós não estávamos numa situação tão confortável quanto. Aí veio a possibilidade de não acontecer o horário de verão. A medida... acabaram seguindo adiante, o que foi, acho que, muito oportuno. Isso aqui já era previsível, professor? Já era uma situação que vinha se anunciando e ela vem se agravando paulatinamente de maneira bastante preocupante, né? Nós estamos passando por uma situação hidrológica muito crítica em algumas regiões, conforme reconhece o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, por exemplo, Furnas, em Minas Gerais, está com 12,6% do seu volume útil. Serra da Mesa, no Tocantins, está com apenas 6,4%, Sobradinho, na Bahia, com 3,2%, e outros reservatórios igualmente importantes estão com nível muito baixo. E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em uma reunião extraordinária na última quarta-feira, informou que o Operador Nacional do Sistema considera que a situação das bacias do Rio São Francisco, Tocantins, Paraíba e Grande é a pior do período histórico desde 1931 até hoje. Ou seja, nós estamos passando por uma crise muito forte na região central aí do país, no que se refere ao abastecimento, né, a reposição de água nesses grandes reservatórios, né? O nível tem baixado de maneira bastante preocupante. E segundo o Comitê de Monitoramento, a região formada por essas 4 bacias, ela tem um caráter estratégico, né? Tem um caráter importante para o sistema interligado nacional, que permite a transferência de energia de uma usina para uma região para outra. Interligação, né? Então, seus reservatórios dessa região, esses reservatórios afetados, eles respondem por 80% de toda a capacidade de regularização do parque hidroelétrico brasileiro. E, para piorar, as previsões climáticas apontam para uma redução nos volumes de chuva, pelo menos até dezembro deste ano, em relação às médias históricas para a região central do Brasil. Ou seja, a situação está ruim e vai continuar chovendo pouco nessas bacias hidrográficas, o que vai agravar a situação. Isso, infelizmente, faz com que o uso das termoelétricas seja cada vez mais intenso, né, elevando a tarifa, porque as termoelétricas elas têm um custo operacional muito maior do que uma hidrelétrica, então isso encarece a energia. E além da elevação da tarifa, o que preocupa é a dificuldade de reversão desse cenário, porque, conforme já previsto, nós não teremos chuvas suficientes nessa região, né, pelo menos até o final do ano. E esses reservatórios eles são muito grandes, ou seja, mesmo com chuvas intensas, a reposição de água ela pode demorar um tempo bastante significativo. É importante lembrar o que aconteceu aqui na época do Sistema Cantareira, quando a exposição do solo, né, fez com que o nível do lençol freático ele fosse reduzido, ficasse muito reduzido. Então, em termos práticos, é necessário primeiro você encharcar o solo para depois você começar a acumular a água, né, acima dele. E parte dessa água ela pode ser, das chuvas, ela vai ser consumida, né, na hidratação, vamos assim dizer, dos solos, e depois é que ela acumula. Começa a acumular. Então isso faz com que a recomposição ela seja bastante demorada. E é importante acompanhar como esse cenário evolui, porque com a economia voltando a crescer, isso pode ser até um obstáculo ao crescimento, à retomada do crescimento econômico, né? Então pode ser que a gente enfrente apagões, interrupções de fornecimento,
é uma situação que preocupa muito. A gente tem uma crise, conforme, né, o próprio Comitê de Monitoramento reconhece, uma crise inusitada em termos de abastecimento desses grandes reservatórios, algo que não se via pelo menos desde 1931, ou seja, quase 100 anos que uma situação dessa não se apresentava. Então temos um problema importante à vista. Exatamente, aí, pode ser... Nesse ano de 2018 especialmente, né? Pode ser que a gente esteja aí num prenúncio de uma situação parecida com a do apagão que ocorreu no início desse século, né? Não quero ser alarmista, mas a situação hidrológica realmente ela é muito preocupante e a falta de chuvas, né? Não tem previsão de chuvas suficientes para reverter esse cenário. Reforça esse prognóstico. Esse prognóstico. Isso é interessante porque não tem merecido muita atenção na mídia de maneira geral, tendo em vista aí a pauta política, né, que tem ocupado boa parte do noticiário. Mas é importante a gente ficar atento a essa situação para ver como isso evolui e se isso não vai impactar na retomada do crescimento econômico. Um impacto imediato já tem, porque com o encarecimento da energia elétrica, a produção industrial que é dependente, né, daquelas áreas que são muito dependentes da energia elétrica, essa produção vai ficar mais cara. Dois problemas pelo menos à vista, portanto. Pode ter um problema com a oferta e o problema com o preço, que já é real. Preço, exatamente, que já está tendo uma elevação. E realmente, olha, eu acho que isso que o senhor disse no final, professor Pedro, não está se dando devido espaço e importância a isso. Não. A gente não vê as pessoas, as notícias não chegam, isso vai depender agora da imprensa atrás mesmo das informações. O que tem acontecido muito é a menção à tarifa que foi elevada. Isso né? sim. Quando sobe, quando baixa. Alguns comentaristas têm pautado isso em relação à questão dos reservatórios, que a situação é crítica, né? Justificando o porquê explicando o porquê desse aumento, mas sem avaliar o prognóstico de como isso vai se comportar no futuro. E no futuro próximo não é favorável. Alerta. Vamos ficar acompanhando essas informações, porque é um alerta importante que nos traz, portanto, o professor Pedro Luiz Cortes, não é a primeira vez que está falando, nós já falamos, né, desse risco, e agora as informações vão fortalecendo essa preocupação. Vamos ficar atentos, professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e também leva o projeto, o canal de YouTube, não é? O Ambiente é Nosso Meio. Você pode conferir, inclusive, todas essas colunas lá, está a seu acesso, você pode compartilhar essa informação, porque acho que a informação boa, embasada, é essa que a gente tem que passar para frente, para que todo mundo tenha conhecimento. E uma nota importante final, essa informação é do governo, oficial do governo, são técnicos do governo que estão colocando essa informação. Muito bem, preocupante sim, preocupante. Muito preocupante. Vamos acompanhar. Professor Pedro, muito obrigada pela participação e bom fim de semana, até semana que vem. Eu agradeço.